onde aí a gente vai aparecer com as estruturas assimétricas, né? São aquelas estruturas que não apresentam um plano de simetria. Aí tem o primeiro caso. O que é uma molécula assimétrica? O que é uma estrutura assimétrica? É uma estrutura que não possui plano de simetria. E aí, um caso que a gente estuda muito na química, nas estruturas químicas, é a presença desse carbono aí que está marcado. Agora, muito cuidado quando vai estudar esse carbono. Circula aí, Luiz, os ligantes desse carbono. Os 4 ligantes desse carbono aí, eles aqui, circulando. Vamos chamar o primeiro de R1. Primeiro ligante, mais um segundo ligante, você tem um terceiro ligante e você tem um quarto ligante. Esse carbono, ele tem uma classificação, ele tem um nomezinho, a gente chama de carbono assimétrico. Se não tiver o nome assimétrico no vestibular, deve ter o nome estereocentro, estereocentro. Se não tiver o nome estereocentro, deve ter o nome estereogênico. Se não tiver o nome estereogênico, não acaba mais não, acaba. Tem um nome errado que a gente usa, que é quiral. A gente não tem carbono quiral, tem composto quiral. Mas, por consequência, na química tem esses casos que a gente tem que aceitar que esse carbono pode ser chamado de quiral, certo? A gente vai aceitar isso, que ele seja chamado de quiral. A gente sabe que não é bem correto, mas a gente vai chamar esse cristãozinho de quiral, porque é a única saída para levar o gabarito para casa. Quando a estrutura tem um carboninho desse, com certeza a estrutura é assimétrica. Um carboninho, a estrutura é assimétrica. Se eu tiver 2, 3, 4, 5 e assim por diante, aí eu tenho que tomar cuidado. Para ser uma estrutura assimétrica, os carbonos assimétricos também vão ter que serem diferentes. Porque se eles forem iguais, a minha estrutura é simétrica. Opa, não entendi não. Replay. Quando se tem um carboninho desse, com certeza a minha estrutura é assimétrica. Se eu tiver 2 carboninhos desses, 2 carboninhos assimétricos, se eles forem diferentes, minha estrutura é assimétrica. Mas se eles forem iguais, minha estrutura não vai ser assimétrica. E só vai desviar a luz a estrutura que for assimétrica. A estrutura simétrica, ela vai ser chamada de composto aquiral. A estrutura que não desvia a luz, certo? Passando para o próximo aí, a gente vai ter mais, aí mostrando, né, o carbono assimétrico, estereocentro, estereogênico, e lá no vestibular eu vou marcar como quiral também, porque eu quero é passar no vestibular. Tá aí, ó, um carbono assimétrico. Isso é o famoso ácido lático, né? É o famoso ácido lático esse aí, que é o cara que provoca cãibra, né? Então você tem aí os 4 grupos diferentes, ele está circulando, ó, os 4 grupos diferentes, estrutura assimétrica. Esse composto é um composto que a gente vai chamar que é um composto quiral. Ele é um composto que não tem plano de simetria, é um composto que desvia a luz. Então na isomeria óptica, os isômeros ativos, né, que a gente vai ter, uma imagem do outro, a gente vai estudar isso mais um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Tá aí, ó. Primeiro composto aí da esquerda, né? Primeiro composto da esquerda, uma estrutura assimétrica, tem sua imagem especular. Tá aí, apareceu a imagem do lado direito. O que é que eu posso dizer? Caso esse primeiro da esquerda for destrógeno, caso se for destrógeno, o da direita vai ser levógeno. Se o da esquerda for levógeno, o da direita será destrógeno, ou vice-versa. Um é a imagem do outro. O que é destrógeno, professor? Destrógeno a gente sabe que é o isômero óptico ativo que desvia o plano de luz polarizada para a direita. Levógeno é um isômero óptico ativo que desvia o plano de luz polarizada para a esquerda. O conjunto destrógeno e levógeno a gente chama de enantiômeros, enanciômeros, enantiomorfos, antípodas ópticos,
que hoje o vestibular adora o nome enantiomorfos. Eu acho que a física usa mais enantiomorfos, é isso? A gente usa muito o nome hoje enantiômeros. Olha aí o destrógeno, desvia o plano de luz para a direita, né? No ângulo positivo, o levógeno no ângulo negativo. Cuidado, esse destrógeno pode ser representado por um Dzinho, nada de Dzão, nada de um D grande maiúsculo, é um D minúsculo. Esse levógeno, ele vai ser representado por um Lzinho, tá certo? E não um L grande, um L maiúsculo, é um L minúsculo, gente, cuidado. Ou aparece um sinal de menos, ou aparece um Lzinho para dizer que é levógeno. Ou aparece um sinal de mais, num composto lá, ou aparece um Dzinho para dizer que é destrógeno. Nada de Dzão, nada de Lzão, pelo amor de Deus. Destrógeno não tem nada a ver com Dzão. Levógeno tem nada a ver com Lzão, é um Lzinho. É só lembrar isso, um Dzinho, isso, e um Lzinho. Dzão e Lzão é uma conformação que se estuda depois, mas cuidado com isso. Tá aí, ele chamou esse cara, um de levógeno e outro de destrógeno, tá certo? Mas cuidado, pelo amor de Deus, eu não sei como. Apareceu um composto, só um composto, sem nenhuma informação. E perguntar para onde o composto desvia a luz, você diz, só Jesus que vai dizer. Só um polarímetro que vai responder, porque a gente não tem condição de dizer. Olhando os grupos, não sei. Eu coloquei o nome aí destrógeno, por que eu coloquei esse destrógeno? Coloquei esse daí destrógeno e coloquei outro levógeno. Mas eu não, olhando para o composto, eu não sei quem é destrógeno, eu não sei quem é levógeno. Pelo amor de Deus, se aparecer no vestibular, esse cara desvia a luz para onde, esse composto? Se não estiver indicando menos, mais, Dzinho, Lzinho, o destrógeno, o levógeno, eu não tenho como dizer, certo? Quando eu pegar 50% de destrógeno, eu tenho um recipiente, um copo, eu tenho uma panela, e nessa panela eu quero fazer uma mistura. Eu boto 50% da mistura destrógeno, 50% levógeno. Quando eu jogar os dois, essa mesma quantidade, 50% de um, 50% do outro, dentro dessa panela, essa panela agora tem uma mistura. E essa mistura, ela tem um nome, mistura racêmica. É um racemato, é uma mistura que a gente chama de isômero racêmico, não desvia luz, é inativa. Professor, se eu pegasse 40% de destrógeno, 60% de levógeno, jogasse dentro dessa panela, a minha mistura era chamada de racêmica? Resposta, não. Não é uma mistura racêmica. Mistura racêmica é proporção, 50%, 50%. 50% de estrógeno, 50% de levógeno, eu formo uma mistura racêmica. Máximo de cuidado. Eu pego isômeros enantiômeros, então o que é uma mistura racêmica? É uma mistura de enantiômeros em quantidade equimolar, certo, tá pessoal? Em quantidade equimolar, iguais, em quantidades de concentração. Eu pego 50% de um. O vestibular pode pegar muito bem isso. Pegar, por exemplo, botar esse nome de estrógeno como está aí, botar o nome levógeno, dizer que eu só tenho, eu vou misturar 40% de um com 60% do outro. Quando eu fizer essa mistura, ela não pode ser chamada de mistura racêmica. Não confunda mistura racêmica com mistura alelótropa. Mistura alelótropa está lá na isomeria plana, que é a mistura de tautômeros. Mistura alelótropa é uma mistura de tautômeros, lá na tautomeria. Mistura racêmica está na isomeria óptica, é a mistura de enantiômeros. Certo? Isso mesmo. Aí você tem isso, ó, 2 isômeros ativos e um inativo. O que quer dizer isso? É que eu peguei 2 ativos, um destrógeno e um levógeno, misturei e formei um só. Esse inativo é a mistura racêmica, pessoal. É aquela mistura que não desvia luz. É uma mistura que não desvia luz, é inativa. Lembre que a mistura, lembrando, Luiz, que a mistura racêmica, ela é inativa por compensação externa. Tá certo? Não é por compensação interna, é por compensação externa, é por compensação intermolecular, entre moléculas, e não dentro da estrutura, dentro da molécula. Certo, pessoal? Aí você tem um cálculo rápido
para você encontrar o número de isômeros ativos. É 2 elevado a N, onde esse N é o número de carbonos assimétricos diferentes. Olha que no composto tem 2 asteriscos. Esses 2 carbonos são assimétricos diferentes. Por que diferentes, Luiz? Corta no meio, para o aluno entender por que eles são diferentes. Corta no meio esse composto aí, meta aí o pedaço direito e esquerdo, são totalmente diferentes. Então esses compostos, esses carbonos assimétricos são diferentes. Isso mesmo. Então vai ficar 2 elevado a 2 na minha conta. 2 elevado a 2 que dá 4. Tem 4 isômeros ativos. 2 de estrógeno e 2 levógenos. Inativos, racêmicos, 2 elevado a 2 menos 1. Tá certo? Que você vai ter a metade sempre. Portanto, você tem 2 misturas racêmicas. E aí, você tem o último caso, né? São os compostos fechados na forma trans, não esqueça. Olha que esse aí, olha, fechado cis e o trans. O trans, ele tem atividade iótica. O cis não, só o trans. Agora esse aí tem. Essa estrutura aí é uma estrutura assimétrica, é uma estrutura que desvia a luz. É um composto assimétrico. Então tá aí. Luiz, só um pouco. Essa aula você vai disponibilizar para os alunos, não é isso? Não é verdade? Isso, verdade. Pronto. Então só tem um e-mailzinho, o aluno querendo pegar um material, algum outro material, que é lógico, sem acento, lógico.química@hotmail.com. A senha é o FRN lógico.química @hotmail.com. A senha, olha só. A senha é o FRN minúsculo 2011. Já tem um material lá, que eu já coloquei, um material lá sobre algumas questões do ITA resolvidas. Tem umas questões de química, né? Então, uma revisão que eu fiz. E outros materiais que a gente vai colocando daqui até o dia do vestibular. Só não a prova, não posso colocar, né? Só você preso, mas o resto eu vou colocar. Ok, vestibular, para cá. Vai aparecer aí nosso Twitter. Você pode entrar no Twitter, que a gente manda de volta aí também essa informação do professor César. Ele vai estar aqui, como todo ano está aqui, me ajudando nesse projeto, nos ajudando aqui, tá bom? E nós vamos ter outro contato com eles, ok? Hoje nós tivemos uma aula aí de isomeria e vamos voltar com o César aqui outras vezes. Nós vamos encerrar por aqui nosso programa de hoje, mas todas as noites estamos com vocês a partir das 20 horas. Muito obrigado pela sua presença e fiquem com Deus.